Ele vai falar contigo nessa noite. Carta aos Romanos, capítulo 10. Quem achou, diz: eu vou morar no céu. Quem não achou, diz: eu também vou morar no céu. Se você não tem Bíblia, querido, me procure no final. Você que não tem Bíblia, nos procure, que a gente quer abençoar você. Mas vocês, bispo, eu queria uma Bíblia de estudo. Aí você vai procurar o evangelista Vinícius, que ele tem Bíblia de estudo, né, evangelista? Então, você que não tem Bíblia, nos procure no final do culto. Romanos 10, vamos ler o verso 17. Um texto muito conhecido, ou pelo menos recitado por muitos. Se você não sabia aonde estava essa palavra, hoje você vai gravar no seu coração. Romanos 10, verso 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo quê? Ouvir. Diga comigo: ouvir. E pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Diga comigo, diga: a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Levante sua cabeça, olhe para mim. A sua vida, ela nunca, e eu digo isso, a qualidade da vida, ela nunca pode ser maior que a qualidade da sua fé. Diga comigo, diga: a qualidade da minha vida nunca pode ser maior que a qualidade da minha fé. A qualidade da sua fé, ela tem que ser sempre maior que a qualidade da sua vida. Bispo, como assim? Porque existem pessoas que a vida dela influencia a fé dela. Porque tem pessoas, se está tudo bem, ela está crendo em Deus. Tem pessoas, se está tudo bem, a fé dela está lá em cima. Mas quando começam as coisas darem errado, quando as coisas começam a andar de mal a pior, a fé dela é influenciada e ela vai de mal a pior. Tem pessoas que dizem: opa, suas coisas piorou, não vou mais para a igreja não, eu não quero mais saber de orar. A pessoa não poderia deixar que a qualidade da vida dela, mesmo que não estivesse tão bom, influenciasse a fé. Porque é nos momentos difíceis, é nos momentos que está tudo ruim, que a nossa fé tem que estar na alta. A nossa fé tem que ser maior do que a qualidade da nossa vida. Diga amém por isso. Porque a fé é o que faz o poder de Deus se manifestar na nossa vida. É a fé que faz com que aquilo que não é possível se tornar possível. A fé é o que faz você sair de uma situação difícil. É a fé que faz o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. É a fé que faz as coisas existirem na sua vida. Eu não tenho paz, mas se você tem fé, a fé vai fazer com que a paz exista. Eu não tenho dinheiro, mas se você tem fé, Deus vai fazer com que haja prosperidade na sua vida. Diga glória a Deus por isso. E a Bíblia nos ensina a caminhar não por vista, não pelo que vemos. A Bíblia nos ensina a não caminhar pelas circunstâncias da nossa vida, mas pela nossa fé. Você tem que entender que a partir do momento que você decidiu servir o Senhor Jesus, você não é mais uma pessoa natural, você é uma pessoa espiritual. E agora você tem que começar a ter uma perspectiva. Você tem que olhar as coisas pelos olhos da fé e não pelos olhos do que você vê. Porque existem muitas situações, querido, que se você olhar na sua vida, você vai dizer: não tem mais jeito. Existem muitas situações no seu casamento, na sua casa, na sua família. Se você olhar com os olhos naturais, você vai dizer: não tem mais jeito. Mas nós não fomos chamados para olhar pelos olhos naturais. Nós somos chamados para olhar pela fé. Diga glória a Deus por isso. Então diga assim comigo, diga: a qualidade da minha vida nunca deve ser maior que a qualidade da minha fé. A sua fé é que deve influenciar a sua vida. Não é a sua vida que tem que dizer como é que vai ser a sua fé. Não, está tudo difícil, mas você está crendo que em nome de Jesus essa situação vai mudar. Amém? E é muito importante que nós entendamos algo, querido. Lá em Eclesiastes 10, no versículo 10, diz que o machado, quando ele perde o corte, o machado, quando ele está cego, vai ser necessário colocar mais força para cortar uma árvore. E a Bíblia diz que a sabedoria, em Eclesiastes 10:10, que a sabedoria é o segredo do sucesso. Abraham Lincoln, ele diz assim, uma frase dele, ele diz: me dê 16 horas para cortar uma árvore, que eu passarei 4 horas amolando o machado. Ele diz que de 16 horas
Ele vai passar quantas horas cortando, amolando o machado? 4. 4 horas ele vai estar amolando a ferramenta. E sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós, na nossa imaturidade, nós colocamos força, nós fazemos força em coisa que não precisa de força. Muitas das vezes nós colocamos força em situações que não dependeriam de força. Existem coisas, querido, que nós não precisamos colocar força. Existem coisas que nós só precisamos nos preparar, amolar a ferramenta. E a nossa ferramenta é o quê? É a fé. A nossa ferramenta é a fé. E muitas vezes você se desgasta, você se mata atrás de A, de B, de C, de D. Você se sobrecarrega, enquanto você deveria estar ouvindo a palavra de Deus, enquanto você deveria estar meditando na palavra de Deus, enquanto você deveria estar orando, amolando a sua ferramenta, para que você depois passe menos tempo se desgastando, amém? Usar menos força. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo quê? Pelo meu espírito. Se a porta não abriu, não force a porta, não force. Tem gente que está forçando, mas eu quero esse emprego, eu quero esse emprego, eu quero esse emprego. Se for para ser seu, Deus vai te dar. Ah, mas eu quero casar com fulano, calma, não é por força. Existem coisas que a gente não pode forçar, existem situações que a gente não precisa fazer força. Existem coisas na nossa vida, ainda mais quando a gente amadurece, a gente vai percebendo que tem muita coisa que você não vai precisar colocar força. Tem luta que você não vai precisar entrar. Tem coisas que você vai ter sabedoria para tomar decisões. Quando? Quando você não precisar colocar força, amém? Você não precisa medir força com ninguém, diga amém por isso. Você não precisa medir força com nenhum empresário da cidade. Você não precisa medir força com ninguém. O que você precisa é cada dia mais fortalecer a sua fé, porque através da fé, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Diga glória a Deus por isso. E o texto que nós lemos diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, bispo? A Bíblia diz em Hebreus que fé é a certeza daquilo que nós não vemos, a convicção. Você não está vendo, mas você já está crendo. Por isso que quando muitos dos discípulos de Jesus, ele dizia para eles, homem de pequena fé, porque eles queriam ver, principalmente Tomé. Tomé, Jesus chama ele homem de sem fé. Diz que ele era um homem que não tinha fé. Disse, olha, toca aqui, porque você não tem fé. Porque o próprio Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Tomé, discípulo de Jesus, ele disse, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu tocar nas suas feridas. Eu só acredito se eu pegar. Existem coisas, querido, que você não vai ver, que você não vai pegar, mas se você crer vai acontecer. Diga amém por isso. E a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E quando você vir para a igreja, você vai ser abastecido, a sua fé vai ser aumentada, você vai gerar fé no seu coração. Agora, a Bíblia não está dizendo que a fé vem pelo ouvir. Porque tem gente que diz assim, eu ouvi Deus falar comigo. Não, não é ouvir, é ouvir. Não é passado, é presente. Porque tem muita gente que ouviu a Deus e não está ouvindo mais. Isso é constância, querido. Nós precisamos entender que fé é constância. Está ouvindo a Deus a todo tempo. Diga amém por isso. Diga comigo, diga fé não é ouvir. Diga é ouvir. É ouvir a Deus. É presente, não é passado. Porque tem gente que diz, eu ouvi uma pregação ontem. Ouviu. Eu ouvi a palavra de Deus ontem. Ouviu. Não é ouvir, é ouvir. É presente. O que você ouviu ontem, você viu para ontem. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. A fé de ontem serviu para ontem, não serve para hoje. Hoje Deus vai colocar algo novo em você. Hoje Deus vai abastecer algo novo na sua vida. Diga glória a Deus por isso. E sabe por que muitas pessoas estão se perdendo no propósito? Sabe por que muitas pessoas estão se perdendo na caminhada cristã? Porque pararam de ouvir a Deus. Quando nós paramos de ouvir a Deus, nós nos perdemos. Quando nós paramos de ouvir a Deus, nós perdemos o propósito, nós perdemos a estação, nós caminhamos fora do tempo. Toda vez que você para de ouvir a Deus, você caminha fora do tempo.
você caminha fora da estação. A Bíblia diz que Deus disse assim para Noé: Noé, eu vou destruir o mundo, constrói uma arca. E Noé construiu uma arca, sim ou não? Sim, Noé construiu a arca. Só que chegou um tempo que mudou a estação, veio o dilúvio, e a arca já estava pronta. Mas quando a arca estava pronta, Noé esperou. Noé não entrou antes de ouvir a Deus. A Bíblia diz que a arca estava pronta, e quando a arca estava pronta, que veio o dilúvio, que a estação mudou, Deus disse para Noé: entra na arca. E Noé entrou na arca. E Deus então fechou a arca por fora. E veio o dilúvio e acabou com tudo. E a Bíblia diz então que passa o dilúvio. Mas você vai ver na Bíblia que Noé só sai da arca quando Deus manda ele sair. Mesmo estando tudo seco, mesmo Noé tendo a confirmação que as águas baixaram, Noé só saiu da arca quando Deus falou para ele sair. E quando Noé sai da arca, Deus não manda, e Noé não faz isso de ficar continuando, aumentando andares na arca. Quando Noé sai da arca, o que Deus manda Noé fazer? Deus manda Noé reconstruir o mundo. Diga amém por isso. Ouça, se Noé não estivesse ouvido a Deus, ele estava na época dele tentando aumentar mais andares em cima da arca. Mas por ele ouvir a Deus, ele entendeu que não precisava mais ele construir a arca, agora ele precisava reconstruir o mundo. Tem muita gente que ainda está preso construindo a arca, e talvez não é mais tempo de construir a arca. Talvez Deus já mudou a direção, Deus já mudou a estação da sua vida. É tempo de você reconstruir alguma coisa, mas você ainda está querendo construir. Ou talvez você ainda está dentro da arca, e Deus já está mandando você para uma nova etapa, para um novo tempo. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tem gente que diz: ah, mas eu ouvi Deus falar comigo, Deus falou assim. Sim, Deus fala, não estou dizendo que Deus não falou, mas eu estou dizendo que Deus continua falando. E se você não estiver atento à voz de Deus, você pode estar fora da direção, você pode estar fora do propósito, você pode estar fora da sua missão. A Bíblia diz que Deus mandou Abraão pegar o seu filho. Deus disse assim: Abraão, pega o teu único filho e oferece no altar em sacrifício a mim. Quem foi que mandou Abraão matar o filho dele? Foi Deus. Quem foi que mandou? Foi Deus. E Abraão vai, pega o menino Isaque e leva no altar. E Abraão então estende a mão ali com a ferramenta para matar o menino, o cutelo. E quando Abraão está com a mão levantada que ele vai descer, Abraão não ficou demorando não. Abraão foi um negócio assim, pegou aqui, e quando ele levanta a mão, ele ouviu a Deus. Deus disse: Abraão, não mata o menino. Ouça, querido, Deus vai mudar as estações. Porque tem muita gente matando Isaque, dizendo: ah, mas Deus mandou matar Isaque. Mas talvez você parou de ouvir a Deus. Tem muita gente matando Isaque, porque dizendo: ah, Deus, eu ouvi Deus mandar eu matar. Não, mas Deus mudou a estação, Deus mudou o tempo, e você parou de ouvir a Deus, e você se perdeu, porque Deus falou para Abraão: Abraão, não mata. Mas e se Abraão não tivesse ouvido a Deus, ele tinha matado, sim ou não? Tinha matado. Mas Deus mandou, mas Deus também mandou não matar. E é isso que a gente precisa atentar, a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Deus pode ter te dado uma direção ontem, mas hoje Deus já pode mudar a direção. Deus fala para o profeta Isaías: Isaías, vai na casa de Ezequias e diz a Ezequias: põe a casa em ordem, Ezequias. O rei Ezequias, Deus mandou dizer para ele através do profeta Isaías: põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Não foi o diabo que disse que Ezequias ia morrer, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que mandou o profeta ir lá e dizer que ele ia morrer. Não foi revelação da carne, não foi profetada, foi Deus que mandou. E quando Ezequias ouve aquela sentença de pôr a casa em ordem, a Bíblia diz que Ezequias se volta para a parede, começa a orar e dizer: oh Senhor, ser servido de lembrar que eu andei na tua presença em santidade. Oh Deus, lembra que eu fui íntegro diante do Senhor. E a Bíblia diz que antes de Isaías sair do palácio, ainda ali na área do palácio, a Bíblia diz que Deus volta e fala com Isaías: Isaías,
volta e diz a Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Deus falou que ele ia morrer, mas Isaías ouviu também Deus falar que ia dar mais 15 anos a ele. A fé vem pelo ouvir, não é o ouviu. Deus falou que eu ia morrer. Querido, quanta gente já me ligou e disse: pastor, eu tive um sonho. Eu estava lá em Barreiro uma época, e eu vi 2 caixão na igreja do Senhor, e pastor, eu vi que o Senhor perdia o cajado, isso e aquilo outro. Eu falei: você ouviu isso no sonho? Você viu isso? Eu falei: vamos orar. Mas a pessoa ficou naquilo, como se aquilo fosse acontecer. Ei, nós precisamos estar ouvindo a Deus constantemente. Eu ouvi, a pessoa disse que tinha 2 caixão, eu fui orar, disse: Deus, repreenda o espírito de morte da igreja. Deus, repreenda essa trama do inimigo de tirar o meu cajado. Eu disse a Deus: Deus, me conserva na tua obra. E para a honra e glória do Senhor, daí, no tempo que eu fiquei na igreja lá, eu nunca fiz um velório na igreja. Sabe o que é isso? É Deus. Mas eu ouvi, Deus falou, ouviu, mas Deus muda, meu irmão. Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Isso que é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você não estiver ouvindo a palavra de Deus, você pode estar perdido no seu chamado, você pode estar perdido no seu propósito. Eu ouvi de Deus que Ele queria que eu fosse um obreiro, amém, mas talvez mudou a estação, já é um tempo de você ser um missionário. Eu ouvi de Deus que Ele me chamou para a obra missionária, amém, mas talvez mudou a estação, e você ainda está preso em uma estação passada. Talvez Deus já quer que você esteja pastoreando, tomando conta da obra do Senhor. Talvez Deus tenha uma missão para você, e você ainda está preso em coisas que ficou lá atrás. E a fé é presente, não é passado. Diga amém por isso. A fé vem pelo ouvir. É hoje, é aqui, agora. Deus pode te dar uma direção nova hoje aqui no culto. Deus pode mudar uma sentença hoje aqui no culto. Sabe qual foi o problema de Moisés? Moisés parou de ouvir a Deus. Teve um momento que Deus disse para Moisés: Moisés, bate na rocha. E Moisés bateu na rocha e saiu água. Só que Deus continuou falando com Moisés em outro momento que o povo estava com sede. Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha. Você vai falar para a rocha sair água, e a rocha vai sair água. Mas a Bíblia diz que Moisés não ouviu a Deus. Ele não deu ouvido. Não é que ele não ouviu, ele ouviu, mas ele não deu ouvido. Ele ficou preso à primeira palavra. E Moisés então pega o cajado e dá uma cacetada na rocha, sai a água. Mas Deus disse: Moisés, por causa dessa ação sua, você não vai entrar na terra prometida, porque eu não mandei você ferir a rocha. Aí tem gente matando Isaac, dizendo: Deus mandou matar. Deus mandou dizer que vai morrer, vai morrer. Mas Deus muda. Será que a gente precisa ouvir a Deus? Se Moisés tivesse ouvido a Deus e entender que a fé é ouvir, é presente, é constante, ele não tinha saído da rota, ele não tinha saído do propósito de Deus, ele não tinha se perdido. Não se perca, querido. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Não fica preso somente em uma palavra que Deus falou lá atrás. Porque Deus mandou construir a arca. Sim, Deus mandou construir a arca, mas depois Deus também mandou reconstruir o mundo. Mas Deus mandou matar o Isaac. Sim, Deus mandou matar o Isaac, mas Deus também mandou poupar o Isaac. A fé vem pelo ouvir. É hoje, aqui, agora. Deus, muitas vezes Ele pode estar mudando a tua estação, Deus pode estar mudando a tua direção, e você ainda não percebeu. Você ainda está preso em uma palavra que você guardou lá atrás. E entenda, nós precisamos ouvir a Deus para que a nossa fé seja posta em ação. Diga amém por isso. Se você não conseguir ouvir a Deus, você vai ficar fora de direção. Se você não ouvir a Deus, você vai fazer coisas que não deveria fazer. Talvez coisas que você lá atrás você consultou a Deus e disse assim: mas Deus mandou fazer assim. Sim, lá atrás Deus mandou você fazer assim, mas talvez a rota mudou. Teve uma época da minha vida que Deus falou comigo, eu senti Deus ministrar o meu coração, que não era mais para assistir jogo de futebol. Não porque é errado, mas porque eu estava muito viciado. Eu não perdi um jogo. Dia de quarta-feira, eu falo: não, hoje não vai dar para o culto não, porque hoje tem jogo, hoje tem casa. E estava ali acompanhando, muito vibrado, e Deus disse: dá um tempo. E eu dei um tempo, eu ouvi a Deus. Só que, bispo, o senhor não assiste mais jogo? Não, eu assisto, porque Deus mudou. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu também ouvi Deus ministrar no meu coração: pode voltar a assistir.
Só que agora eu não ligo mais, agora perdeu a graça. Quando eu estava apaixonado por jogo de futebol na TV, Deus mandou eu parar de assistir. E quando eu parei de assistir, depois de um tempo que isso saiu do meu coração, Deus me liberou para voltar a assistir. Aí tem gente, porque Deus, irmã, porque Deus falou que não é para você usar brinco. Quem disse isso, irmão? Muitas vezes a pessoa pega uma coisa que é lá, de outra doutrina, e ela quer colocar, ou até Deus falou com ela. Porque tem gente que muitas vezes é viciada em maquiagem. Aí Deus fala assim, dá um tempo na maquiagem. Aí, só que ela só ouviu a Deus lá atrás. E a gente precisa estar ouvindo a Deus todo o dia. A gente precisa estar ouvindo a Deus constantemente, querido. Porque Deus sempre Ele muda estações e muda tempo. Diga amém por isso. As estações mudam. Quando é o frio, a gente usa roupa de frio. Mas quando a estação mudou, que veio o verão, a gente vai usar roupa do verão. Já imaginou? Num calor desse, está todo mundo aqui com casaco? Mas eu ouvi que o verão tinha chegado, sim. Mas se você parar de ouvir o noticiário, você também vai perder o tempo, a estação, o time, o momento certo. Porque se você for ouvir, vai vir o verão e eles vão anunciar e você vai mudar as roupas. E é isso que Deus quer que você entenda. Não pare de ouvir a Deus. Diga amém por isso. Não pare de ouvir o Senhor. Porque as estações mudam e Deus também renova muitas coisas na nossa vida. O mesmo Deus que manda você ir para o leste, manda você voltar para o oeste. Deus, Ele sempre muda as estações. Não fica preso somente em uma palavra. Não fica preso somente em algo que Deus falou lá atrás, não. A fé é pelo ouvir, é constante, é hoje, é amanhã, é todo dia. Você tem que ouvir a Deus. Diga amém por isso. Diga, a fé é pelo ouvir. Não é ouviu, é ouvir. E Deus está falando com você nessa noite. A estação mudou. Diga comigo, diga, a estação mudou. Diga, o tempo mudou. Não é mais tempo de, talvez, para alguns ainda é tempo de construir arca. Mas tem gente que já não é mais tempo de construir arca. É tempo de reconstruir. Tem pessoas que não é mais tempo de sacrificar Isaac. É tempo de você poupar o Isaac. Ouça, querido, a gente precisa entender o tempo e a estação de Deus. E para isso a gente vai precisar ouvir a palavra dEle. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você não fica perdido naquilo que Deus tem para você. Amém? Quando você ouve a palavra de Deus, você não se perde na direção. Você sabe qual o caminho trilhar. Você sabe qual a decisão tomar. Quando você ouve a palavra de Deus, você não se perde no seu chamado. Sabe aonde nós erramos? Em parar de ouvir a Deus. Muitas vezes nós erramos quando nós paramos de ouvir a Deus. E se você ouvir a Deus, você não vai se perder em decisões financeiras. Se você buscar a Deus e ouvir o Senhor, você não vai se perder na sua saúde. Você não vai se perder na sua vida sentimental. Em área nenhuma no seu chamado, você não vai se perder. Diga amém por isso. E eu quero orar por você. Amém? Fique de pé. Diga comigo, diga, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A campanha é Deus fala comigo. E eu pergunto, você está ouvindo a Deus? Porque tem gente que Deus já mandou. Porque tem pessoas que é muito importante a gente entender. Que tem época da nossa vida, querido, que a gente vai construir tenda. Mas tem época que a gente vai parar de construir tenda. Tem época, querido, que Deus vai mudar as direções da nossa vida. Tem hora que Deus vai te chamar para ser um empresário, até Ele te estabelecer, mas tem hora que Ele vai mudar isso aí. Ele vai te dar outra direção. Não fica preso, porque eu vou ser empresário a vida toda, não. Porque Deus pode mudar isso e te dar uma chamada, ou te enviar para algum lugar, ou te enviar com alguma missão. E a gente precisa entender isso. Mas Deus me chamou para vender coco. Talvez não é mais época de vender coco, talvez é época de fazer cocada. Mas você ainda está preso. Não, Deus falou que era para eu vender coco. E Deus mudou, agora talvez já está com uma nova missão para você. E você precisa entender isso. A fé, ela vem pelo ouvir. Não fica preso no que você ouviu lá atrás. Esteja com seus ouvidos atentos para o que Deus está falando hoje na sua vida. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Você tem um chamado de Deus. Deus não te chamou para matar os Isaac somente. Deus te chamou para ouvir a voz dele. E se você estiver ouvindo a voz de Deus, existem muitas sentenças que já mudaram. Por isso que você está angustiado, por isso que você está aflito, porque você está na estação errada.
Você está vivendo a estação errada, a estação mudou, as coisas mudaram, e Deus está dizendo: filho, não é mais essa estação. Filho, não é mais tempo de construir arca. Filho, não é mais tempo de ficar dentro da arca, é tempo de reconstruir, é tempo de avançar. Filho, não é mais tempo de ficar parado, orando, me pedindo direção. Não, eu já te dei a direção, você já sabe qual é a sua missão. Não é mais tempo somente de ficar congregando. Ouça, querido, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e hoje Deus renova a sua palavra nas nossas vidas. É tempo de avançar. Existe o tempo que Deus vai mandar a gente ficar guardado, mas existe tempo que Deus vai mandar a gente sair. Existe tempo que Deus vai mandar você ficar calado, mas existe o tempo que Deus vai mandar você abrir a sua boca. Existe o tempo, querido, de ficar no secreto, mas existe também o tempo que Deus vai te tirar do secreto. Então, não fique preso somente a uma estação. Mas Deus falou comigo que era para eu ficar calado. Sim, mas agora talvez é o tempo de você anunciar a palavra dEle. Mas Deus falou comigo que Ele estava me guardando. Sim, Ele já te guardou. Agora é o tempo de você ser um instrumento nas mãos do Senhor. A estação mudou. Feche os teus olhos, fale com Deus neste momento e diga para Deus que você quer ouvir a voz dEle. Diga para Ele que você não quer ficar preso a uma voz no passado. Diga para Deus: Deus, eu não quero ficar somente naquilo que eu ouvi. Eu quero ouvir a Tua voz a todo tempo. Eu quero saber a direção. Eu quero saber qual é a estação que o Senhor quer que eu me mova. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça, como eu devo me transicionar. Oh Deus, me ensina, me ajuda. Peça a Deus neste momento. Ele vai falar contigo, Ele vai colocar no teu coração. O Espírito Santo vai te dar a direção neste momento. Fale com Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance. Tu me dás a chance de descer um pouco mais. As montanhas e vales, Montanhas e vales, desertos e mares, declare minhas provações. E não vão me impedir de caminhar. Declare: se diante de mim não se abrir o mar, declare: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Rompendo em fé. Foi para isso que Deus te chamou. Declare: vou lutar e vencer. Eu vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você não pode olhar para as circunstâncias, querido. Você não pode ficar olhando para a cidade. Você não pode ficar olhando para a sua condição financeira, porque não é a cidade que vai determinar o teu sucesso. Não é a cidade que vai determinar o teu futuro. Não é a tua condição financeira hoje que determina o teu futuro. É a tua fé.
é a fé que você tem. Você pode estar no deserto, como a Bíblia diz que o povo estava no deserto e o povo prosperou, Deus honrou. Isaac plantava no deserto, no tempo de seca, e ele tinha colheita 100 por 1, ele tinha uma colheita sobrenatural, porque não se trata de ambiente, querido, não se trata da circunstância que você está vivendo, se trata de uma fé que tem dentro do seu coração, se trata de uma fé que tem dentro do seu coração. Não importa a quantidade, não importa a qualidade, o que importa é a fé que está dentro de você. E se você tiver fé, Deus vai mudar o teu marido, Deus vai mudar a tua esposa, Deus vai mudar a tua condição financeira, Deus vai mudar a tua vida sentimental. Se você tiver fé, Deus vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Aquilo que Ele colocou no teu coração vai se realizar, aquilo que Ele te chamou, Ele vai cumprir. O que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, é que você creia, que você acredite, porque Ele fala conosco. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e todo dia Deus está nos dando uma direção nova, todo dia Deus está nos dando uma capacitação, uma palavra, e é essa palavra que faz nos mover, é essa palavra que faz com que a gente mude das estações, é essa palavra que faz a gente entender os tempos. Existe tempo de ficar calado, mas existe um tempo também de abrir a boca e profetizar. Existe um tempo que você precisou ficar afastado, precisou ficar parado. Ei, mas o tempo mudou, não é mais tempo de você ficar parado, é tempo de você se mover, é tempo de você começar a andar em fé, é tempo de você começar a viver o sobrenatural de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que o Senhor te chamou. Ei, não importa a sua idade, não importa o quão velho você esteja, não importa quantos anos você tenha perdido, se você tiver fé, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Se você tiver fé, o Senhor vai trazer a remissão desse tempo perdido. Se você tiver fé, o Senhor vai fazer com que você alcance aquilo que você ainda não alcançou durante todos esses anos. E eu quero nessa noite declarar um tempo de restituição, um tempo de superabundância do Senhor na sua vida. Eu quero declarar um tempo da prosperidade, da provisão de Deus. Você não vai precisar sacrificar o Isaac, porque Deus vai prover na sua vida. Você não vai ficar preso dentro de uma arca, porque Deus vai baixar as águas, e em nome de Jesus você vai sair, e o Senhor vai fazer com que você reconstrua. Existem palavras novas de Deus sobre a tua vida, palavras de vitória, palavras de bênção. Existem palavras novas sobre a tua casa. Se houve uma sentença de morte, Deus pode mudar a sentença de morte da vida nessa noite, em nome de Jesus, porque a última palavra é a de Deus na sua vida. O que Deus quer é que você ouça a palavra dEle, ouça o que Deus está dizendo. A fé vem pelo ouvir, é presente, é hoje, é aqui agora. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Não retroceda, não baixe a cabeça, não desanime, porque não é essa circunstância, não é esse problema que vai ditar o ritmo da sua vida, é a sua fé, é aquilo que você crê, é aquilo que você acredita. É essa fé no Deus do impossível que vai fazer com que as coisas aconteçam. Você não vai precisar fazer força, você não vai precisar se matar de trabalhar, você não vai precisar se desgastar, porque não é a força, querido, é a nossa fé que vai fazer com que as coisas aconteçam. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina a ouvir a Tua palavra, nos ensina a ouvir a Tua voz, que não venhamos ficar perdidos no tempo, que não venhamos ficar, Senhor, fora das estações corretas. Ó Deus, em nome de Jesus, se a estação mudou, nos mostra, abre os olhos deste homem, abre os olhos espirituais dessa mulher, Senhor. Ó Deus, se existe um novo comando, existe uma nova direção, que essa pessoa possa ouvir a Tua voz, que essa pessoa possa ouvir, meu Pai, o comando do Senhor. Talvez, Senhor, ela vai mudar, Senhor, a estação da empresa dela. Ó Deus, durante um tempo foi vendendo algo, mas o Senhor está mudando, existe algo novo para o teu filho. Talvez o teu filho, a tua filha está no ramo há muito tempo, mas o Senhor está mudando a estação da vida dele. Então que essa pessoa possa ouvir a tua voz nessa noite, Senhor, que os teus filhos possam ouvir a tua voz nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, e que nós, Senhor, não podemos parar, não podemos desistir, e não podemos ficar perdidos no propósito do Senhor, e que possamos romper em fé. Declare: rompendo em fé. É isso que você vai fazer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você vai vencer.
Aleluia. Vida se revestirá do seu O Senhor vai te dar unção nova. Aleluia. ousadia, vou Vou lutar e vencer. lutar e descer, Vou plantar e colher. plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou morrendo sobrenatural. Vou plantar e colher. Lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declara assim comigo, diga em nome de Jesus. Eu declaro a salvação do Senhor Jesus na minha casa, na minha família. Diga, eu declaro um tempo de prosperidade, de abundância, de romper os limites. Diga em nome de Jesus, eu vou viver pela fé e eu vou viver o melhor do Senhor nessa terra em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós já estamos finalizando. Eu quero aproveitar e convidar o nosso irmão Hudson aqui, que está fazendo aniversário hoje. Glória a Deus. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Vai fazer amanhã? Nós vamos estar orando pelo nosso irmão Hudson, que está completando mais um ano de vida na presença do Senhor. Irmão Galega está fazendo aniversário? Não, irmão Galega é só em novembro. Nós vamos estar orando pelo nosso irmão Hudson. Lembrando que terça-feira nós temos aqui o culto de mulheres na igreja, 7h30, e o culto dos homens ali na salinha. Quarta-feira nós temos a campanha Quarta-feira do Milagre Urgente, e sexta-feira culto de libertação. Então nós temos uma programação de culto na semana. Você que está nos visitando, lá no final eu vou pedir para entregar para vocês o nosso cartãozinho com o número do WhatsApp. Você vai salvar, mandar um oi, eu vou estar mandando mensagem de fé para vocês em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra. Creia, através da fé tudo é possível. Diga amém por isso. Não importa, querido, se você tiver fé e está faltando alguma coisa na sua casa, amanhã Deus vai trazer provisão sobre a sua mesa em nome de Jesus. Talvez você não sabe como é que você vai resolver os seus problemas. Creia. Talvez você está doente e você, meu Deus, será que eu vou morrer? Creia, Jesus vai te curar em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo nosso irmão Hudson, que está completando mais um ano de vida, e agradecer pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, não é ouviu, é constante, é presente, querido. O que Deus falou no passado, Ele falou por um tempo, mas o tempo mudou, é uma nova estação. Estenda as mãos para cá, vamos orar, consagrando Hudson. Pai, em nome de Jesus eu quero te apresentar a vida de Hudson, meu Pai, que está completando mais um ano de vida na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse grande homem de Deus que ele tem sido. Ó Deus, o Senhor continue dando a ele a sabedoria, Pai. O Senhor a cada dia possa estar falando com Teu servo. Enche ele do Teu Espírito, enche ele da Tua presença, meu Pai. Aumenta a fé que há no coração do Teu Filho, e que ele possa viver do sobrenatural do Senhor. Ó Deus, que aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que possa se realizar. Como igreja do Senhor, nós queremos agradecer pela vida dele, queremos profetizar toda sorte de bênção sobre a vida do Teu servo. Abençoa a sua casa, a sua família, e que assim como o Senhor alcançou, o Senhor possa alcançar a sua mãe e todos os seus familiares. Pai, nós oramos, agradecemos por este culto, por esta palavra. Nos leva para casa, guardado, protegido. Nos dê uma noite de paz. E que possamos, meu Pai, nos mover pela fé. Ó Deus, que possamos viver através da fé, meu Pai. Que possamos ouvir a Tua voz. Dê a todos uma noite de paz. Aqueles que estão doentes, receba cura em nome de Jesus. Seja curado. Aqueles que precisam de libertação, sejam libertos em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma provisão financeira, receba a provisão do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor, e os que creem, diga amém. Vamos cantar os parabéns para o nosso irmão Hudson?
Aleluia. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, te abençoe, essa data te dá muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Deus abençoe a todos. Parabéns, Uts. Passa aí, Deus, parabéns para o nosso irmão. Que Deus abençoe cada um de vocês, querido.